As experiências de quase-morte são experiências que indivíduos relatam terem ocorrido basicamente em períodos muito próximos da morte e frequentemente até mesmo durante paradas cardíacas. Há vários aspectos interessantes a serem investigados e compreendidos nas experiências de quase-morte ou EQMs. Nós vamos destacar duas aqui fundamentalmente. A primeira são os impactos psicológicos e de valores sobre os indivíduos que vivenciam as experiências de quase-morte. Um estudo realizado na Holanda, com mais de 300 sobreviventes de parada cardíaca, pelo autor Pim van Lommel, que foi publicado nas principais revistas médicas do mundo, The Lancet. Eles acompanharam esses pacientes por 2 e 8 anos após a parada cardíaca. E eles identificaram que, comparados com sobreviventes de paradas que não tiveram experiência de quase-morte, aqueles sobreviventes que tiveram experiência de quase-morte, eles, ao longo dos anos, eles tinham menos medo da morte, tinham maior interesse na espiritualidade, maior valorização da sua família, menos apego aos bens materiais, maior empatia e maior interesse por auxiliar outras pessoas. Então parece, os estudos apontam, que há mudanças profundas na visão de mundo e no modo de relacionar com o mundo e com as pessoas causado pela experiência de quase-morte. Mas talvez o que gere mais interesse na experiência de quase-morte são justamente os relatos de indivíduos de que eles estariam lúcidos e conscientes durante um momento de parada cardíaca. E nós sabemos, a partir de outras pesquisas, que após uma parada cardíaca, o cérebro para de funcionar, fica isoelétrico, então de 20 a 30 segundos após a parada cardíaca. Então, de acordo com as visões convencionais, materialistas da relação mente-cérebro, de que o cérebro produz a mente, quando o cérebro para de funcionar, não deveria haver vida mental, não deveria haver consciência e muito menos memória. Então, quando as pessoas relatam, supostamente, terem memória, estarem conscientes, terem memórias de um período que o cérebro não funciona, isso naturalmente levanta uma série de questões, dúvidas, discussões. Muitas pessoas, a princípio, até desqualificam esses relatos, alegando que seriam simplesmente fenômenos alucinatórios, gerados, por exemplo, por excesso de medicações que os pacientes estariam utilizando, gerado pela hipóxia, pela falta de oxigênio no cérebro, ou gerado pelo medo da morte, por crenças religiosas e etc. No entanto, os estudos, grandes e bons estudos realizados sobre experiências de quase-morte, não encontram evidências que suportem, que apoiem essas hipóteses. Pelo contrário, a maioria dos autores que investigaram a fundo e realizaram pesquisas realmente com pacientes em EQM, a grande maioria deles acredita que essas experiências puramente materiais não são suficientes de dar conta das EQMs. A maioria deles acredita que essas evidências das EQMs apontam para uma consciência que vá além do cérebro, que seja algo além do cérebro. Que se está, de alguma forma, estaria separado do cérebro durante o da EQM, mas que de algum momento, de alguma forma também, se relaciona com este cérebro. E há, por exemplo, alguns casos bem descritos na literatura de dados verificáveis, porque se é uma mera alucinação, não seriam informações precisas, mas há relatos bastante precisos do que aconteceu durante o processo de reanimação de um paciente em parada cardíaca. Por exemplo, esse mesmo estudo do Pim van Lommel que eu relatei anteriormente, ele relata um caso de um paciente que deu entrada no hospital em parada cardíaca já há bastante tempo em parada cardíaca, foi iniciado o processo, totalmente desacordado naturalmente, foi iniciado todo o processo de reanimação, foi feita a intubação, foi iniciar a intubação orotraqueal do paciente, percebeu que tinha uma dentadura, foi retirada a dentadura e foi feita a reanimação, o choque, a reanimação, cardioversão elétrica, o paciente volta a ter batimentos cardíacos, mas a consciência mesmo volta horas depois, mesmo assim, muito torporoso, devido ao longo tempo em parada cardíaca. O que chama atenção neste caso, alguns dias depois, o paciente já lúcido, na enfermaria do hospital, entra uma enfermeira no quarto do paciente. E ele fala para a enfermeira, você sabe onde está a minha dentadura? A enfermeira fica meio assustada e ele diz para a enfermeira que ele viu a enfermeira que estava na equipe de reanimação dele. Ele se viu como se estivesse vindo do teto, observando a equipe de reanimação. Inclusive, ele refere que ele viu que a equipe estava desanimando de reanimá-lo, ia desistir. E ele, muito desesperado, querendo dizer para a equipe que não desistisse, que ele ainda estava vivo. Isso realmente aconteceu.
E realmente foi a enfermeira que tinha retirado a dentadura dele. E ele diz, eu vi quando você retirou minha dentadura e colocou na gaveta daquele carrinho, que é um carrinho de parada, né, que fica que é usado durante o processo de reanimação do paciente. Então ele descreveu alguns fenômenos bastante precisos e bastante incomuns, reconheceu pessoas, descreveu fatos que eram precisos, sugerindo que ele realmente estava consciente, vigil naquele período. Mas no momento em que o cérebro não estava provavelmente funcionando, no momento que ele estava analisando o corpo dele como profundamente inconsciente. Então esse tipo de descrições verídicas apontam para essa possibilidade da consciência ser algo além do cérebro, ligado ao cérebro, mas algo além do cérebro. E também recentemente, este ano, 2014, um outro autor inglês, o Sam Parnia, ele também publicou um artigo sobre o estudo AWARE, que é um estudo também longitudinal de experiência de quase morte, e que ele também descreve um paciente e que também faz descrições precisas sobre o procedimento de reanimação de um paciente que estava em parada cardíaca em fibrilação ventricular, ou seja, a princípio um paciente que não poderia ter vivência consciente, já que seu cérebro não estaria funcionando naquele período. Naturalmente é um tema bastante controverso, bastante delicado, mas vários estudos têm sido feitos a esse respeito e certamente uma análise detalhada desse tipo de experiência de quase morte pode ajudar muito na nossa compreensão da mente, relação com o cérebro e também, sem dúvida nenhuma, sobre a natureza humana.